Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade hoje através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz para você e toda a sua família. Que Jesus esteja em sua casa, em seu lar. E nós queremos aproveitar esses minutos iniciais para dizer a você que procure fazer o culto do Evangelho no lar. Uma vez por semana, pelo menos, reúna a família. Aqueles que não puderem comparecer ou não quiserem, tudo bem. Mas se você puder contar com uma ou duas pessoas, ou mesmo sozinho, não deixe de fazer o culto do Evangelho no lar uma vez por semana. Vamos contar aqui um caso muito interessante. O Dr. Elias Barbosa, já desencarnado, médico, psiquiatra em Uberaba, professor da Faculdade de Medicina, era muito amigo do Chico. Ele deixou vários livros escritos. Dr. Elias Barbosa era uma sumidade. Conhecia muito bem a língua portuguesa, amigo de Chico desde os primeiros tempos da comunhão espírita cristã. E ele fazia o culto do Evangelho no lar, claro, em sua casa, mas às vezes sentia dificuldades, porque os meninos, os seus filhos eram pequenos e na hora do culto costumavam criar os problemas normais que as crianças criam, não é? Sentam-se, levantam-se, choram, a intriga um com o outro. E o doutor Elias foi conversar com o Chico a respeito. Chico, eu estou fazendo o culto do Evangelho no lar, em minha casa, mas na hora do culto acontece tanta coisa para que o culto não seja realizado. O menino cai, machuca, vamos para a mesa, eles começam a chorar, interrompem a todo momento. O Chico sorriu e disse assim: Elias, faça o culto no dia que você está acostumado a fazer. Mas faça também nos outros dias da semana. Faça todos os dias. E leva para a mesa tudo que os meninos pedirem. Leva água, leva bolacha, leva um pedaço de bolo, leva a fruta, leva a bala, leva o chocolate. Deixa tudo em cima da mesa. Quando os meninos começarem, eu quero isto, eu quero aquilo, está em cima da mesa. Vocês não precisam interromper o culto. Vocês façam o culto uma vez por semana, naquele horário habitual. Mas façam também nos outros 6 dias. Não precisa ter rigor com o horário nos outros 6 dias, mas façam também. E assim fez o doutor Elias Barbosa. Ele começou a fazer o culto todos os dias em sua casa e colocava tudo sobre a mesa. A fruta, a laranja, a maçã, o chocolate, o pedaço de pão, o leite. Quando os meninos começavam a discutir, a brigar, eu quero isso, eu quero aquilo, já estava tudo ali à mão. E o culto não era interrompido. Bem, nós temos aqui sempre falado sobre o Evangelho de Chico Xavier, publicado pela editora Didier, de Votuporanga. Este livro é uma obra, graças a Deus, uma obra extraordinária que nós tivemos oportunidade de organizar. Eu não me recordo bem agora, porque eu tenho aqui o da 12ª edição. 60 milheiros, 12ª edição em 2013. Quer dizer, já tem 12 anos. Esse livro já deve estar perto dos 100 mil exemplares. Eu até vou entrar em contato com a Didier para saber.
mas é um livro extraordinário, graças a Deus, que tivemos oportunidade de organizar. Com várias passagens, as palavras são do Chico, estão todas entre aspas. Aqui não tem uma palavra nossa. Exceção do prefácio que escrevemos, o livro pertence inteiramente a Chico Xavier e a Emmanuel, e aos benfeitores espirituais. Vamos ver o que Chico nos disse aqui. Reconheçamos deste modo que a instrução da inteligência, só por si, não nos basta o equilíbrio e a felicidade. Em tempo algum, ser-nos-á lícito menosprezar o apoio da orientação espiritual, que tão somente a fé religiosa pode proporcionar ao coração. Nós não podemos querer resolver todos os nossos problemas com a instrução da inteligência, que segundo Chico, só por si não nos basta o equilíbrio e a felicidade. Nós não podemos menosprezar o apoio da orientação espiritual. Qualquer orientação espiritual que possamos buscar ou a qual nós possamos recorrer, somente a fé religiosa, segundo Chico, pode nos proporcionar orientação espiritual ao coração. Nós precisamos também do coração para viver. Ninguém vive só pela inteligência. Quem procura viver só pela inteligência comete muitos erros, comete muitos equívocos e mais tarde se arrepende. Nós devemos sempre procurar conciliar inteligência e coração. E Chico continua: então não é o caso de valorizarmos todos os tesouros do cristianismo no Brasil, fortalecer a nossa fé cristã, começando do lar para que a escola tenha uma retaguarda digna. E aqui agora vai a nossa palavra, talvez até um pouco contundente, sobre o que está acontecendo no Brasil, com muitas de nossas instituições retirando os símbolos religiosos, os símbolos da fé religiosa existentes em seus prédios, em suas construções, retirando a figura do Cristo, mandando retirar o crucifixo, a cruz e outra coisa, o que em nome da arte está se fazendo para degradar a figura de Jesus Cristo. Nós consideramos mesmo que muito do que está se fazendo em nome da arte, em nome da literatura, em nome do teatro, em nome da música, para degradar a figura de Jesus Cristo, é um desrespeito. É um desrespeito aos cristãos, é um desrespeito àqueles que têm fé. E o caso é de polícia, deve ser de polícia. O caso deve ser levado a sério pela justiça. Estas pessoas devem ser impedidas de agredirem a fé cristã. Como aconteceu muitos anos atrás no Brasil, num programa de televisão, um pastor evangélico que deu chutes na imagem de Nossa Senhora. Ora, nós somos espíritas, nós não cultuamos imagens, nós não cultuamos objetos de adoração exterior, não cultuamos, mas nós temos um profundo respeito. Chico, em sua casa, tinha retrato de Jesus na parede, a pintura de Jesus, vários quadros do Cristo, tinha as cruzes. Por exemplo, quando as suas irmãs católicas
vinham de Pedro Leopoldo para se hospedar com ele, ele mandava preparar os aposentos para ela e colocava nos aposentos preparados para elas imagens de santos que elas adoravam, que elas cultuavam. Nós precisamos de ter profundo respeito. O que está acontecendo no Brasil, nós não podemos aceitar em silêncio. Nós religiosos, nós os espíritas, nós somos muito passivos. Nós somos muito inertes e nós negamos a nossa fé espírita e não demonstramos a nossa coragem da fé quando não nos manifestamos publicamente contra esses abusos. Nós deveríamos nos manifestar publicamente. Por exemplo, as federações deveriam se manifestar, publicar textos, pagar textos, matéria paga nos jornais, procurar as rádios, procurar os canais de televisão. Nós precisamos nos manifestar contra isto, é um absurdo. Dias atrás nós estávamos acompanhando aí algo no Facebook, na linha do tempo, uma pessoa em cima de uma árvore representando Jesus, tirando a roupa, ficando só com uma tanga indecente, não é? Fazendo trejeitos, representando o Cristo, e as pessoas achando graça, batendo palmas, não é? Nós estamos vivenciando agora o que acontecia, o que André Luiz nos fala, que acontecia naquela cidade estranha, no livro Libertação. Chico, certa vez, nos disse que o livro Libertação era para conter capítulos que Emmanuel recomendou a André Luiz que não os colocasse, que não os acrescentasse no livro. Mas o Chico dizia que naquela cidade estranha, as pessoas, os espíritos, as pessoas, em festas pagãs, faziam verdadeiras procissões, carregando nos andores os símbolos fálicos e os adorando como se fossem deuses. Chico nos contou isto pessoalmente. Emmanuel interpretou aquelas imagens assim, tão fortes, que ele recomendou a Chico e a André Luiz, não vamos colocar isto. Não vamos colocar isto no livro. Mas vejamos, é o que está acontecendo. É o que está acontecendo na atualidade. Tomara que no carnaval, que está agora aí se aproximando, a figura do Cristo não seja tão desrespeitada como foi desrespeitada nos carnavais passados, que os carnavalescos, que as escolas de samba coloquem a mão na consciência. E que os canais de televisão não mostrem isto, não deem ibope a isto, e que os repórteres procurem também evitar isto tudo, porque isto é um desrespeito. Aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos sim liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade de pensamento, mas nós precisamos de respeitar a crença alheia. Nós precisamos respeitar a fé das outras pessoas. E Chico disse aqui, não será um impositivo para nós preservar a nossa educação evangélica e prosseguir com a nossa vida em progresso material? Não acredito que seja morosa, mas os outros povos consideram a nossa evolução um tanto quanto morosa. Seja, mas não é muito melhor seguirmos com algum vagar em matéria de técnica industrial e de poderes outros, nos domínios da inteligência, mas guardarmos o patrimônio de nossa fé e formarmos um lar capaz de ajudar esses povos? Nós sentimos o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo nos dando a ciência,
Mas quantos de nossos irmãos dos países supercultos, quantos deles estão promovendo estas iniciativas de hegemonia política com espírito de dominação? E querem lançar as pessoas à degradação moral, facilitando o crime, deixando o crime agir livremente, a droga correr livremente para incapacitar intelectualmente e moralmente as pessoas. Nós não podemos aceitar uma coisa destas. O Brasil está fadado a ser coração do mundo e pátria do Evangelho. Nós precisamos dar o nosso testemunho. E às vezes nós percebemos alguns companheiros, alguns irmãos e irmãs que se dizem espíritas e devem sê-lo. Se dizem espíritas e devem sê-lo, mas combatendo a presença de Jesus no Espiritismo. Nós nos recordamos de uma jovem que certa vez procurou Chico Xavier no grupo espírita da prece e no final da reunião disse ao Chico que estava fazendo um estudo sobre a parte obscura da vida de Jesus. Vejamos a pretensão da jovem. Fazer um estudo para publicar um livro sobre a parte obscura da vida de Jesus Cristo. O Chico parou, pensou e respondeu a ela: olha, você faça o que quiser, mas você vai responder. Você vai responder pelo que você fizer contra o Evangelho e contra a fé cristã das pessoas. Você vai responder. A jovem levou um susto muito grande e ali o Chico dela se despediu, não quis mais conversa. Despediu-se dela, mas ela obteve a resposta que não esperava, mas obteve, né? Você faça o que quiser. Claro, somos livres, mas você vai ser responsável, você vai responder. E nós, espíritas, precisamos de pensar muito bem o que nós estamos fazendo com a doutrina. Quando elitizamos a doutrina, comercializamos dentro da doutrina, precisamos tomar cuidado, não é? Porque, claro, nós temos tarefas que geram despesas. Essas despesas precisam ser enfrentadas, mas nós não precisamos ganhar dinheiro às custas do espiritismo. Ninguém deve ficar rico às custas da religião. Nós aconselharíamos os nossos irmãos a ir no cinema para ver um filme que está passando agora, Conclave. Nós fomos ver o filme, muito bem feito, mostrando os bastidores da igreja na escolha do sumo pontífice, de um novo sumo pontífice. E, infelizmente, tivemos oportunidade de comentar com um amigo que estava conosco. No movimento espírita, às vezes acontece a mesma coisa. Nós estamos cometendo os mesmos erros. E Chico, continuando, disse aqui: eles querem as alturas para dominarem baixo. Não são todos, graças a Deus, temos exceções. Benditos aqueles que estejam pensando nisto com o objetivo da defesa da civilização cristã, que nós todos somos chamados a defender, em nome de Deus, o nosso tesouro espiritual. Mas quantos deles não estão pensando em fazer a ofensiva, abusando do progresso da inteligência? Vejamos agora o que está se fazendo até contra a obra de Kardec. Alguns que se dizem companheiros nossos, atacando a obra de Kardec, não é? Como Kardec foi atacado à época
teve algumas de suas obras até alteradas, como no caso a Gênese, a FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, está estudando o caso e já publicou textos autênticos de Kardec. Graças a Deus, nós temos instituições como a FEAL, como a Boa Nova, como a TV Mundo Maior. Temos instituições sérias dentro do movimento que estão pugnando por um espiritismo como ele nos foi entregue pelos espíritos superiores através de Allan Kardec. Continuando, Chico disse aqui, precisamos alertar os nossos corações. Nós precisamos compreender que precisamos de um reavivamento espiritual. Mas esse reavivamento espiritual nós não podemos exigir só das escolas. Nós não podemos exigir isto só dos templos cristãos. Seja ele o templo católico, apostólico romano, o protestante ou o espírita, que nós outros muitas vezes convencionamos chamar de centro espírita. Quando é um templo espírita cristão, onde o nome de nosso Senhor Jesus Cristo é reverenciado. Nós devemos reverenciar o Cristo, foi o que o Chico nos ensinou a vida inteira. E nós sabemos o que Kardec enfrentou na França depois que ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele publicou o Livro dos Espíritos, ele foi aplaudido. O Livro dos Médiuns, ele foi aplaudido, mas bastou que ele publicasse o Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que o Espiritismo é o Consolador prometido e mostrando que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, ele começou a ser perseguido. Ele escreve de próprio punho que ele foi traído, foi perseguido na sociedade que ele fundou, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Muitos se colocaram contra ele. Ora, o que é que nós vamos fazer sem o Cristo? O que há de ser o Espiritismo sem a presença de Jesus Cristo? O Espiritismo vai ser uma doutrina esotérica, vai ser uma teosofia qualquer, vai ser uma ciência, uma filosofia reencarnacionista e nada mais. Nós estamos repletos de ciências reencarnacionistas e filosofias reencarnacionistas no mundo, não é só o Espiritismo, não. Mas sem o Cristo não adianta, porque nós não vamos cuidar da nossa melhoria, da nossa evangelização, nós não vamos cuidar da construção do reino de Deus em nós. É para o que o Chico está nos alertando neste livro, o Evangelho de Chico Xavier. Bem, o nosso tempo está terminado. Um grande abraço, muita paz e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.